Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais essas aulas de Química. Espero que todos estejam bem, de saúde, com bastante disposição para assistir a aula, para fazer a atividade. Eu vou começar corrigindo os exercícios da aula anterior. Então, o exercício 1 diz o seguinte: complete as lacunas da frase a seguir com os valores corretos. Uma solução que apresenta concentração 90 gramas por litro apresenta 90 gramas de soluto, o primeiro espaço deve ser preenchido com 90 gramas de soluto por litro de solução. Portanto, em 10 litros dessa solução devem existir 900 gramas. Se 90 gramas é em 1 litro, em 10 litros, multiplica por 10, 900 gramas de soluto. E em 3 litros dessa solução deve existir 270 gramas. Por quê? 90 gramas em 1 litro, em 3 litros, 270 gramas. Ou seja, multiplica 90 por 3. 2. Qual a concentração em grama por litro da solução obtida ao se dissolverem 40 decigramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, em 50 centímetros cúbicos de água, que é o volume da solução? Bom, então, antes de nós utilizarmos uma fórmula, como eu já disse antes, nós temos que ver se cada letra está com a unidade correta, de acordo com as normas da IUPAC. Bom, a massa tem que estar em grama, então temos que transformar decigrama em grama. Então, a escala eu peguei só a metade, que não vou precisar do início dela. Grama, decigrama, centigrama e miligrama. Lembrando que o último algarismo fica debaixo da unidade que foi dada. Como eu preciso dela em grama, e já tem número de barra e grama, chega lá, põe a vírgula. Obviamente, o zero à direita da vírgula não tem valor, então fica 4 gramas. O volume está em centímetro cúbico. Então eu disse, repito, que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, 50 centímetros cúbicos, obviamente, é igual a 50 ml. Então veja, olha, litro, decilitro, centilitro, mililitro. 50 ml, o zero fica debaixo do ml. Então, transformando para litro, 0,05 litro. Ou, se preferir, coloca a regrinha que eu coloquei. Para transformar ml ou centímetro cúbico em litro, basta dividir por 1000. Então, jogando na fórmula, massa do soluto 4 gramas, volume 0,05. Dividindo 4 por 0,05 dá 80 gramas por litro. Bom, exercício 3 diz o seguinte: evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de solução, então volume 250 ml, de cloreto de magnésio, de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são obtidos? Então, quer a massa do soluto. Só frisando que, massa do soluto, tudo que se refere a soluto tem que ter índice 1. Tudo que se refere a solvente tem que ter índice 2. E tudo que se refere a solução não tem índice. Então, se na prova, por exemplo, você coloca M sobre V, fica errado. Porque M é a massa da solução, que é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, no lugar da concentração 8, que esse zero joga fora, no lugar do volume, 0,25. Multiplicando cruzado dá 2 gramas. Bom, então isso está na letra D. Quarta questão: qual é o volume final que deve ter uma solução para que tenha concentração igual a 10 gramas por litro, a partir de 2.500 centigramas de soluto? Olha, eu coloquei só para relembrar que se
a concentração estiver, por exemplo, em grama por ml ou grama por centímetro cúbico, para nós transformarmos em grama por litro, aí eu vou multiplicar por 1000, viu? Então, é o contrário do que eu fiz aqui. Aqui eu dividi por 1000, lá eu tenho que multiplicar por 1000. De novo, quando é que eu multiplico por 1000? Quando tem a barra, por grama por ml ou grama por centímetro cúbico. Aí eu multiplico por 1000 para encontrar a concentração em grama por litro. Então, 2.500 centigramas. Então, o último zero fica debaixo de centigrama, né? Transformando em grama dá 25 gramas. A concentração já está na medida certa. Então, no lugar da concentração, coloco o valor dela, que é 10. No lugar da massa do soluto, coloco o valor dela, que é 25. V é o que eu quero. Multiplicando cruzado, 10 vezes V, 10V igual a 25. Isolando V, 25 dividido por 10, né? Se a divisão por 10, desloca a vírgula, uma casa para a esquerda. A vírgula está aqui, vem para cá. 2,5 litros, ou seja, 2,5 litros. Se tiver dúvida, né, pode estar postando aí, que a gente vai esclarecer. Próximo tópico. Então, pessoal, concentração em quantidade de matéria, também chamada de concentração mol por litro, ou também de molaridade. São três palavras sinônimas. Então, o exercício pode estar usando qualquer uma delas. Então, o que vem a ser isso? É a massa do soluto sobre a massa atômica, né? Ou
ou a massa molecular, geralmente aqui aparece mais a massa molecular, vezes o volume. Então, qual é a diferença de massa atômica de massa molecular? Massa atômica é a massa de um átomo só, tipo do carbono é 12, do oxigênio é 16, mas geralmente aqui aparece a massa da molécula. Então eu vou substituir pela palavra molecular, massa molecular, tá? Então, vou passar exercícios e explicar que aí vocês vão entender melhor. Tá mais tinta aqui que tá acabando. Pessoal, então veja, determine a molaridade. Então ele quer o Mi. Isso é uma letra grega que se chama Mi. Tá? Então ela tem que ter essa perninha puxada mesmo. Determine a molaridade de uma solução que apresenta 0,8 mols de sacarose. Em 200 ml de solução. Olha, então, aqui é o seguinte, observa que eu tenho duas formas, número de mols sobre volume. Agora, como o número de mols é massa do soluto sobre a massa da massa molecular, né, que a gente representa por EMA1, se eu pego isso aqui e substituo no lugar desse N1, aí vai ficar justamente isso aqui, ó, M1 sobre EMA1 vezes volume. Então, nesse caso, já que ele deu o número de mols, não há necessidade, né, de eu usar essa forma. Eu vou usar essa aqui menor. Acontece que o volume está em ml. Então eu divido ele por 1000, vai ficar o quê? 0,2 litros. Então, nesse caso, a molaridade será igual certo? Por que então que a molaridade é mol por litro?
Por quê? Aqui não é número de mols, não é mol, o volume não é litro. Mol sobre litro é igual a mol barra litro. Tá? O porquê da unidade ser essa. Olha, então vamos analisar esse exercício. Qual será a massa de butanol, né, que é um álcool? Então, massa 1. Aqui está a fórmula molecular dele, necessária para prepararmos 500 ml. Observe que aqui ele não utilizou a palavra adequada para esse dado aqui, ó. Mas nós sabemos que ml, toda unidade determinada em litro, quilolitro, hectolitro, mililitro, são unidades de volume. E dividir por 1000 logo de uma vez, vamos descobrir que o volume é igual a 0,5 litro, claro, meio litro. Se 1 litro é 1000 ml, 500 ml é metade de 1 litro, que é meio litro. De uma solução que apresenta 0,2 mol por litro, que é a molaridade de concentração. Olha, aqui, observa que eu quero massa 1. E na fórmula que eu usei, não tem a massa 1, massa absoluta. Então, subentende que eu tenho que usar a outra fórmula. E na outra fórmula, nós temos a massa molecular, que é o EMAN 1. Tem livros, se você for pesquisar exercícios na internet, eles colocam massa molecular MM, representando massa molecular. Mas como vocês viram no segundo ano, no nosso livro, traz EMAN 1. Então nós queremos também o EMAN 1. E para isso, eu vou explicar agora. Então, como que é feito? Eu vou trabalhar com a fórmula molecular. O carbono vale 12. Vou multiplicar pela quantidade de átomos de carbono, que são 4. Entre um elemento e o outro, o sinal sempre é positivo. Mas o hidrogênio vale 1.
vezes o índice dele, que é 10. Entre o hidrogênio e o oxigênio, o sinal é mais. O oxigênio vale 16, vezes o índice dele, que é 1. Então, toda vez que você for calcular o EMA1 ou massa molecular, é sempre esse critério. Você pega a massa atômica do elemento, que geralmente nos exercícios que eu trabalho eu procuro fornecer, mas nas provas de vestibular e Enem provavelmente não. Por quê? Porque lá tem a tabela periódica. E se você precisa, por exemplo, da massa do nitrogênio, né, você vai lá, toda a tabela periódica é obrigado a fornecer a massa atômica. Você descobre que o nitrogênio tem massa atômica 14. Aí você colhe os dados. Fazendo a multiplicação primeiro. 24 mais 10 mais 16. Bom, 24 mais 10, 34 mais 16, né, vai dar 1. Certo? Agora é só nós substituirmos a fórmula. Mi é igual a M1 sobre EMA1 vezes volume. Então, meninos, se a minha fórmula tem 4 letras, conhecendo 3 delas me possibilita encontrar aquela que eu não conheço. E nem sempre eu vou calcular a molaridade, como nesse caso nosso não é. Então, substituindo os valores, a molaridade 0,2, a massa 1 é o que eu quero, o EMA1 vale 50 e o volume 0,5. Multiplicando cruzado, já podemos multiplicar tudo de uma vez. 0,2 vezes 50 é igual a 10 vezes 0,5, que é igual a 5. Então, isso aí, espero que vocês tenham entendido. Os exercícios propostos são semelhantes a esses que eu fiz, tá? Então, procure todos fazer a atividade, né? Sejam bons meninos. Está quase formando. Aí, vocês têm que ver, né, que está acabando o tempo de moleza. Porque a partir do momento que vocês entrarem para a faculdade, eu até brinco e falo que o nome devia ser dificuldade. Não existe curso fácil. Todos são difíceis e vocês vão ver isso, né? O dia que tiver que falar para namorado ou para namorado que não pode namorar, que tem que estudar para uma prova da faculdade ou fazer um trabalho, né? Você já vai preparando ele ou ela para não assustar, porque isso é comum acontecer na vida de um universitário. Bom ralamento para vocês. Para terminar, mensagem. A alegria de haver perdoado. Como é bom você sentir-se liberto, rompidas as cadeias que o prendiam ao rancor, ao ódio, à indiferença, por quem apenas merecia seu amor. Você foi humilde, soube perdoar. Agora você é feliz. A paz alegra o seu rosto como expressão sensível de um coração confortado. Quem perdoa, procura esquecer. Para tudo recomeçar com amor, esqueça tudo o que o feriu no passado. Importa reconciliar-se profundamente com a capacidade de tudo desculpar, de tudo aceitar, de tudo esquecer. Assim, nem tudo estará perdido, antes, tudo estará ganho. A felicidade cantará de novo em seu lar, no abraço dos filhos, no beijo dos esposos, na convivência amiga de gente que se quer bem. Então, perdoar para ser perdoado. Quando pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Ele responde, não, 70 vezes 7, ou seja, ilimitado. E isso, numa vida a dois, entre namorados ou entre esposo e esposa, tem que ser colocado em prática. Perdoar sempre, de coração,
como mostra aí na mensagem. Porque quando você ofende uma pessoa que você ama, né, com certeza o que você mais quer que aconteça é que essa pessoa te perdoe. Mas para que isso aconteça, você tem que ter a humildade suficiente de reconhecer o erro, direcionar a outra pessoa e pedir perdão, né? Porque nenhum relacionamento tem nenhuma possibilidade de dar certo quando uma das pessoas se julga infalível, perfeita, que não dá o braço a torcer, né? Que não reconhece o erro. Então, isso é perigoso. Geralmente um relacionamento desse não dá certo, não dura muito. E se você terá um namorado ou uma namorada, ou tem hoje, que se acha, né, o perfeito, a perfeita, a infalível, a que jamais reconhece o erro, conselho de amigo e de professor, cai fora. Senão você ainda vai, né, se machucar muito. Tá bom? Então, tchau, obrigado. Tudo de bom.